Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Assunção e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bloqueio do plano transverso do abdômen. Tá? Na espécie canina, então, a gente tem o bloqueio do plano transverso do abdômen, chamado de TAP block. Ele faz parte, da analgesia multimodal em cirurgias abdominais em cães e gatos também. Ela serve como uma técnica de analgesia pós-operatória para cirurgia abdominal e também, ela como uso anestésico local, ela serve para diminuir o consumo, de opioides, que são os principais responsáveis aí por náuseas, enjoo e também prurido pela liberação de histamina no pós-operatório. Tá? Então, o que a gente faz? Quando a gente faz esse bloqueio, a gente está bloqueando fibras sensitivas somáticas. Ela não dá analgesia visceral para a gente. Tá? Então, a gente tem aí uma peça, anatômica mostrando a parte abdominal esquerda de um cadáver e ali mostrando em cima as fibras passando logo acima do músculo transverso do abdômen. Então, eu tenho, constituindo a parede do abdômen, 3 músculos, entre eles eu tenho o transverso do abdômen, oblíquo abdominal interno e oblíquo abdominal externo. Eu tenho que entrar entre o transverso e o oblíquo abdominal interno com a minha agulha, tá? Então, isso permite a gente abordar desde fibras sensitivas somáticas de T9, T10 e T11, que seria o abdômen mais cranial, T12, T13 e L1, que é o abdômen médio, basicamente região anatômica do umbigo ali, e depois o abdômen caudal até L2, L3, chegando em L4, certo? Então aqui tem desenhado ali o que seria o arco costal, na cor azul, do lado esquerdo, desde o apêndice xifoide, chegando até a parte mais dorsal, e a outra faixa azul seria ali a asa do ilho. Então, a gente tem aí região cranial ao umbigo, lateral esquerda, e é claro que a gente tem que fazer isso de forma bilateral. Então, faz neste decúbito, troca o decúbito do paciente, e depois você vai fazer do outro lado também, fazendo essa abordagem subcostal, ou seja, imediatamente, pelo xifoide atrás da última costela, chegando na parte dorsal. Depois uma linha reta, indo do arco costal até a asa do ilho. Tá, nós temos aqui um artigo que foi lançado, mostrando qual que seria a melhor forma de fazer o TAP block. Existem várias maneiras de a gente estar fazendo. Então, tem uma comparação entre duas abordagens aí do TAP block em cadáveres que foram feitos curados com azul de metileno. Então, um método é 2 injeções fazendo bloqueio do plano transverso do abdômen realizadas lateral do abdômen, abordagem chamada de látero-lateral, que está ali da cor branca na parte de baixo. Então, 2 abordagens paralelas, a crista ilíaca. E contralateralmente foi feita uma outra abordagem para ver qual que teria mais espalhamento ali, que é do hemiabdômen contralateral, uma injeção subcostal, ou seja, desde do xifoide ali, caudal ao arco costal, e uma injeção abdominal lateral entre a última costela, e a crista ilíaca ali, que seria a abordagem subcostal, tá? Então, abordagem lateral e a subcostal. E aí comparar esses dois métodos para ver qual que ia ter maior dispersão do líquido, do azultimetileno e, consequentemente, do anestésico local para o paciente. Então, a agulha foi introduzida no plano transdutor para injeção de azultimetileno, usando um volume de 0,25 ml por quilo. Tá? Os cadáveres depois, então, foram dissecados para avaliar a distribuição do azultimetileno, ali, do corante, e o número de nervos que ele conseguiu atingir nesse espalhamento aí, o número de nervos que foi corado. Como resultado, a gente teve que a proporção de coloração do nervo-alvo foi de 53,5% contra 80,4% com as abordagens lateral-lateral e subcostal, respectivamente. Tá? Então, a gente tem aí a abordagem subcostal nesse gráfico marcado com as cores preto, mostrando que pega desde a fibra sensitiva T9, chegando até L3,
enquanto a abordagem lateral começou mais ou menos já em T11, ou seja, dois nervos após ali o que a abordagem subcostal conseguiu. Então, o que foi feito aí, né, concluído nesse artigo? Que a abordagem subcostal forneceu uma distribuição mais ampla da solução injetada do que a abordagem lateral, o que pode resultar em uma área maior bloqueada nos animais vivos, submetidos a uma laparotomia ou celiotomia exploratória. Tá? Então, quando que a gente indica fazer, né, o bloqueio do plano transverso do abdômen? Nas mastectomias, né, foram feitas de maneira abdominal ou unilateral total. Neoplasias de pele, que eu vou fazer, né, a exéres desse tumor, né, também do subcutâneo. Herniorrafia abdominal, inguinal, né, pacientes que têm abdômen agudo como a dor referida, ou seja, pacientes que estão com pancreatite, mas de uma certa forma pode causar ali uma dor somática no peritônio. Então, uma das indicações mesmo, né, sendo uma dor visceral, no caso da dor referida, seria fazer o TAP block também. Laparotomias de uma forma geral, exploratórias, né? Pacientes, como eu comentei, com peritonite difusa ou focal e, consequentemente, aqueles pacientes que estão aí com pancreatite. Tá? Então, como é que funciona isso? Eu vou mostrar na imagem ultrassonográfica como que é a nossa abordagem. Então, aqui eu tenho um paciente, né, uma visão de ultrassom, usando o transdutor linear, em que esta linha mais branca que eu tenho, chamada de hiperacogênica, é o meu peritônio, certo? Acima dele eu tenho o músculo transverso do abdômen, que está marcado aí com a coloração vermelha. Acima dele eu tenho o oblíquo abdominal interno e acima do interno tem o oblíquo abdominal externo. Tá? O intuito é a gente chegar com a agulha e colocar o anestésico local entre o músculo transverso do abdômen e o oblíquo abdominal interno, porque é aí que estarão passando aquelas fibras sensitivas, né, somáticas que eu mostrei para vocês naquela peça anatômica no início. Tá? Daí para cima eu tenho tecido subcutâneo e prestar muita atenção porque a gente está muito próximo de entrar na cavidade abdominal. Por exemplo, eu tenho aqui o baço e logo ali a milímetros abaixo do transverso do abdômen eu já tenho uma alça intestinal aparecendo. Então, tenho aqui um vídeo mostrando como a gente faz, né, na nossa rotina lá. Paciente que ia para uma biópsia ali de pele, né, no tecido abdominal, suspeita de neoplasia, queria saber que tipo de neoplasia era essa, se era um carcinoma inflamatório ou não, se era operável ou não. Então a gente fez uma sedação e está fazendo ali um bloqueio, né, para ter uma maior analgesia, uma analgesia por mais tempo da parede abdominal, consequentemente do tecido, né, cutâneo e subcutâneo. Então, a gente vai mostrar a separação dos músculos com o anestésico local. Tá? É importante falar que quem faz a separação, né, dos músculos é o anestésico, não é a agulha. Então, é essa hidrodivulsão que a gente quer fazendo ali entre os tecidos. À medida que o líquido anestésico for avançando, a gente vai levando a agulha na sequência. Então, aqui tem uma imagem mostrando exatamente isso. Eu tenho subcutâneo, cavidade abdominal. Mais uma vez aquela linha branca entre a cavidade abdominal e o subcutâneo, aquela primeira linha de dentro para fora, é o meu peritônio. Aí eu tenho o transverso do abdômen, aqui eu já tenho separado, né? Então o oblíquo abdominal interno e em cima o oblíquo abdominal externo. Tá? Então eu coloco a minha agulha nesse plano aqui, entre as duas musculaturas, transverso e oblíquo interno. E aqui, então, marcado, né, na cor preta, eu vou ter o meu anestésico local fazendo essa hidrodivulsão. Tá? Então, mais uma vez mostrando, né, agora o vídeo direto do ultrassom. Eu tenho a ponta da agulha ali, faço o espalhamento, né, e a hidrodivulsão com o anestésico. Depois que separou as musculaturas é que eu vou avançar a minha agulha. Então, eu tenho que cuidar porque eu tenho aqui a minha agulha marcada, né, de uma forma bem suave. Logo abaixo dela eu posso ter esses artefatos de reverberação, tá? Então, pode acontecer esse artefato só para não confundir a agulha verdadeira que está mais em cima ali daquelas outras que estão paralelas ali, que na verdade elas não existem,
São apenas artefatos criados pela onda de ultrassom da nossa agulha. Mais uma vez eu tenho meu anestésico local sendo disperso aqui. Observem que o anestésico local vai antes lá da ponta da agulha para fazer essa separação das musculaturas. O que a gente tem como desvantagens, né? O TAP Block, pessoal, o bloqueio do plano do abdômen, não oferece analgesia visceral, tá? Ele não oferece analgesia visceral. É relatado no que a gente comentou ali de dor referida, né? Mas de uma forma geral, ela não vai dar analgesia para uma castração, por exemplo, né? Em relação a tracionar ligamento ovariano e assim por diante, tá? É só para parte da parede, tração de musculatura, sutura, tudo bem, mas não para dentro da cavidade. Vocês viram na imagem ali, né, que é muito próximo a minha agulha de chegar dentro da cavidade, porque eu estou no último músculo antes de adentrar, que é o transverso do abdômen. Né? Requer, então, para fazer esse bloqueio, precisa do ultrassom, não tem como eu fazer ele às cegas, né? Eu preciso estar enxergando a minha agulha dentro das camadas das musculaturas. E treinar, pessoal, né? Como eu mostrei no artigo para vocês, ele faça um treinamento primeiro em cadáveres, né? Ajudando a achar ali com uma probe e com a outra agulha e o transdutor para saber se guiar e chegar na camada da musculatura mais corretamente. Então, requer bastante treinamento. Doses aí que a gente tem utilizado, né? De bupivacaína, principalmente é o que eu uso, então pode usar aí de 0,5 a 1 miligrama por quilo por quadrante. Como vocês viram, vou fazer 2 bloqueios de um lado, na abordagem subcostal, troca o decúbito mais 2 bloqueios, né, indo pelo chifoide ali, e depois de trás da última costela até a asa do ilho. Então, aí de 0,5 a 1 miligrama por quilo por quadrante que for fazer o bloqueio. Tá? Deixe aí a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai respondendo, então, sobre o bloqueio do plano transverso do abdômen. Obrigado, pessoal, e até a próxima.